Bom dia, meninos. Tudo bem com vocês? Como passaram a semana? Espero que estejam todos bem. Vamos dar continuidade à nossa aula. Na aula passada, que foi a aula online, nós estávamos falando sobre um novo gênero, não é? Estamos saindo da poesia e vamos começar agora um novo gênero. Qual é o gênero que nós lemos na aula anterior? Alguém lembra? Não, né, Rose? Então, vamos lá. Estamos começando a falar sobre fábula. Lemos algumas fábulas e eu trouxe outra aqui para nós lermos nesta manhã. A andorinha e as outras aves. Estavam os homens a semear linho, e ao vê-los, disse a andorinha aos outros pássaros: Para nosso mal fazem os homens esta seara, que desta semente nascerá linho, e dele farão redes e laços para nos prenderem. Melhor será destruirmos a linhaça e a erva que dali nascer, para estarmos seguras. As outras aves riram-se muito deste conselho e não quiseram segui-lo. Vendo isso, a andorinha fez as pazes com os homens e foi viver em suas casas. Algum tempo depois, os homens fizeram redes e instrumentos de caça, com os quais apanharam e prenderam todas as outras aves, poupando apenas a andorinha, porque ela foi morar com eles, ficou amiga deles, né? Bom, qual a moral dessa história? Qual a lição que essa história nos ensina? Então, nós falamos na aula passada que a característica principal da fábula é essa, é que a gente usa a história para trazer uma lição, para ensinar algo para o leitor. Bom, a moral dessa história é: a fábula nos ensina que devemos sempre pensar no dia de amanhã e nos planejarmos para situações distintas, antecipando futuros cenários. Em outras palavras, a andorinha, ela viu que no futuro poderia ter algum problema e já antecipadamente já tentou resolvê-lo, já foi atrás, não é? E ela se deu bem. Porém, as amigas, né, que não quiseram seguir o conselho dela, se deram mal. Então, aí nós temos também uma outra lição. Preste atenção no conselho daquele que te ama, daquele que quer o seu bem. Porque, por exemplo, os pais às vezes falam algumas coisas para nós e a gente fala: ah, não, isso não vai acontecer não, pai. Tipo, semana que vem teremos prova. E aí a titia Rose, professora, fala assim: estudem, meninos, prestem atenção. Aí vocês falam: nada, Rose, eu já sei essa matéria, tá tranquilo. E aí chega na hora da prova, problema, né? Então, podemos tirar uma lição aqui também. Presta atenção, amanhã é um outro dia e nós temos que cuidar desse dia, tá bem? Então, só para a gente relembrar, né? Eu trouxe essa fábula aqui para a gente entrar agora nas características e em como fazer uma fábula. Então, eu trouxe aqui a teoria agora sobre a fábula, né? Que é uma coisa bem simples. Então, uma fábula é uma história curta, não precisa ser aquela história de uma página inteira, 2 páginas. Pode ser grande, aí você é o autor, você decide. Mas às vezes a fábula é muito grande, no decorrer da história você se perde. Você não consegue fazer a lição. Então, é melhor que seja um texto mais curto, tá? E essa fábula tem características muito especiais, como eu já disse, geralmente trazendo uma lição. Em Portugal, a fábula teve um valor muito grande na tradição oral. O que é a tradição oral? É aquela história que passa boca a boca, sabe? De pai para filho. Sabe aquelas histórias que tem aí na sua família, que seu pai conta? Ah, meu filho, quando eu era pequena, acontecia isso, isso, isso. Provavelmente você vai contar para os seus filhos. Ah, o meu pai sempre me contava a história. Né? Então, é uma história que passa de boca a boca, de pai para filho, de geração para geração, certo? E essas fábulas têm 2 características principais. Vamos ver.
Primeiro, quando os personagens são animais, plantas ou objetos que falam e agem, essas fábulas se chamam fábula de Esopo. Por que que tem esse nome? Porque conta-se a história de que quem inventou esse tipo de fábula era um escravo grego que viveu durante o século VI a.C. Então, ele estava ali preso, ele era um escravo e estava trabalhando ali como escravo. E às vezes ele queria falar mal do pessoal que oprimia eles. Então, como ele não podia falar mal assim, porque senão ele ia ser morto, ele começou a contar histórias usando animais, usando plantas para ser os personagens, para os chefes deles não descobrir que estava falando era deles. Então ele contava histórias para os amigos deles, usando os animais para trazer uma lição, para mostrar que eles estavam ali sendo oprimidos, que eles precisavam lutar contra essa opressão. Mas como ele não podia falar com clareza, ele usava os animais, as plantas, colocava características humanas dos animais para contar as histórias. Por isso se chama fábula de Esopo, que era o nome do escravo. Tá bem? Essa capacidade de dar ao animal características humanas, tipo você dizer, aí o coelho falou, né? Aqui, como a história que nós acabamos de ler, as andorinhas conversando e fazendo planos. Isso são características humanas. Quando nós pegamos essas características humanas e colocamos em animais, isso se chama personificação. É uma figura de linguagem, tá? Com esse nome. Mas essas fábulas que usam animais e plantas e objetos para contar a história são fábulas antigas, não é? Criadas lá desde o século VI. Hoje nós já temos as fábulas modernas, que usam pessoas mesmo, que não precisam ser animais. Durante um tempo, só se usava os animais para se fazer uma fábula. Hoje nós temos as fábulas modernas que usam pessoas. Vocês devem se lembrar que na aula passada eu trouxe para vocês uma fábula em que tinha o avô e o neto conversando sobre o bem e o mal que vivia dentro deles, que eram dois animais e tal, né? Então, hoje nós podemos sim construir fábulas com pessoas, mas a característica de trazer sempre uma moral, que é a segunda característica, não mudou, tá? Então, duas características principais aqui. Usamos animais, plantas, objetos para ser personagens, mas podemos usar também pessoas. E a segunda característica é que sempre essa história tem que trazer uma moral implícita ou explícita na sua história, tá bom? Tem que fazer um sentido, tem que trazer uma lição essa fábula, ok? Então, estão aí as duas características. Continuar pensando, né, em mais algumas coisas da fábula. Olha, a fábula é uma narrativa. E vocês se lembram, com certeza, porque são alunos muito inteligentes e especiais, que nós estudamos sobre o tipo textual narrativo. E a narrativa sempre tem personagens, tempo, espaço, né? Então, a fábula vai ter tudo isso. Os animais na fábula, quando nós usamos, nós colocamos neles características para trazer essa moral. Então, por exemplo, os animais podem ser bons, podem ser maus, podem ser inteligentes, podem ser não tão inteligentes. Nós vamos usar essas características para trazer a moral, certo? A palavra fábula tem origem no latim, significa relato, história. Então, uma fábula é uma história. Então, nós podemos construir
a fábula a partir dos ditados populares. Lembra que na última aula eu mostrei uma fábula e acho que foi o Juan falou assim: ah, professora, eu lembrei de um ditado. Mais vale um pássaro na mão do que dois voando, que foi aquela fábula do cachorrinho lá com a carne. Então é isso. A moral nós podemos usar os ditados populares. Então eu trouxe aqui alguns exemplos. Olha, a pressa é inimiga da perfeição. O que isso quer dizer? Então eu vou construir aqui uma fábula. Por exemplo, eu vou pegar dois animais, um animalzinho, um coelhinho, e esse coelho foi para a escola e é dia de prova. E aí, mas ele tá doido para voltar para brincar com os amigos. E aí ele pega e faz a prova rapidinho e entrega para a professora e vaza. Vai brincar. Quando ele pega o resultado, a prova ele tirou 0. Aí ele fala: professora, mas por quê? Aí ela fala: viu, Joãozinho, a pressa é inimiga da perfeição. Pronto, fiz a moral. Quer dizer, não adiantou ele fazer com pressa, porque aí não teve perfeição na prova, ele não conseguiu tirar uma nota boa. Entendeu? Então, assim eu posso usar os ditados. Olha esse, a corda sempre arrebenta do lado mais fraco. O que será que isso significa? Eu coloquei aí os detalhes para vocês verem. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, eu falo até que vocês aprendam a construir uma fábula. Então, eu vou batendo até furar, certo? Então, é isso. Águas passadas não movem moinho. Ou seja, ficar relembrando do passado não resolve nada. Então, eu vou pegar personagens, construir uma história de alguém, de um bichinho que fica lembrando do passado, e aí ele não sai do lugar, não vai para frente, não melhora, certo? Então, é assim que nós podemos usar os ditados populares, ok? Eu trouxe aqui para vocês agora, que é a sua vez, uma tarefinha bem simples, tá? Para vocês fazerem. Olha, copie no seu caderno esses ditados populares aqui, que estão aqui, ó. Deus ajuda quem cedo madruga. Como assim? O que isso significa? Eu quero que você explique o que isso significa. Não é para construir fábula, é só para explicar o ditado. Por quê? Porque se você não entender o ditado, você não vai conseguir fazer a fábula. Entendeu? De grão em grão, a galinha enche o papo. Eita, o que isso significa? Pode pedir ajuda para o papai, para a mamãe, corre lá, conversa com eles e explica para mim todos esses ditados aí no caderno. E depois eu quero ver. Tá bem? Tudo bem assim? Combinado? Então, façam a tarefa, ok? E aí, próxima aula, nós vamos... Próxima semana é prova, né? Então, precisamos estudar para fazer a prova. A prova vai ser sobre poesia, não vai ser sobre fábula. Poesia, tá bem? Beijinhos e até a próxima, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Beijinho.